Você falou que estudou até os 13 anos aqui, né? Isso. E você já morava com essa família e tal, eu né? tive uma Com os filha. nobres, Isso, né? isso. E como é que foi essa... Vou para o Rio de Janeiro. Então, há muitos anos atrás, nós tínhamos um governador interino chamado Jorge Nova da Costa. Né? E óbvio que dentro da escola, qualquer criança, ela tenta se inserir naquele meio social. E tentando me inserir naquele meio social como qualquer criança, quer dizer, na minha época, o ensino da moral e cívica, né, o ensino da cultura, da literatura, ele colocava, né, os professores, no caso, colocavam as crianças para ler textos, né, de poesia, para ler textos de José de Alencar, de Castro Alves. Então, inicialmente, me foi apresentado um mundo da poesia, um mundo da literatura, um mundo da arte. Então, vários professores passaram a me treinar, né, para falar. Né? Isso aqui mesmo? Isso, a colocar o lápis na boca e aprender a articular as palavras de uma forma que você fosse compreendido. E óbvio que existem professores e professores, né? Professores que vão te aceitar, professores que não vão te aceitar. Isso é natural em qualquer processo. Os amigos, como é que era? Eles se aceitavam de boa? Ou porque geralmente as crianças, né? Elas já são más por natureza, né? Mas por incrível que pareça, eu não tenho muitas lembranças, né? Eu tenho de eventos que foram marcados especificamente a vida. Porque como tudo era muito novo, né? Tudo muito diferente, né? Então, o que aconteceu? Tinham vários concursos de poesia, então como eu acabava me destacando, declamando aqueles versos, porque colocava o lápis na boca... Técnica de foro, né? E ficava treinando, então eu acabava articulando muito bem a palavra, né? E conseguia se expressar. E uma vez me convidaram para declamar uma poesia chamada Moleque da Praça. E essa poesia chamada Moleque da Praça traduzia a história de um menino que ficava na rua, né? E, obviamente, era chamado de um menino do cão. Moleque, né? E esse menino, um dia, ele desapareceu. E, na tarde seguinte, né, o texto fala... os outros meninos ficaram falando, será que o moleque da praça morreu? Responde um falante com voz de vitrola, não sabe peraltas o que aconteceu? Nossa, lembra até hoje? Moleque da praça, ninguém mais o diz. Foi ser estudante no sul do país. Moleque da praça, menino valente, que leva na mente o que o mundo lhe deu. Né? E na tarde, e ele vai falando, né, nesse texto, em que essa pessoa que está narrando, ela corre para a beira do cais e grita para a criança e diz: oh, meu Deus. Me leva também. E nesse texto do me leva também, essa criança foi estudar e aquele texto ficou muito marcado em mim. E já dá para ver. Nossa. Você falou que a gente ia fazer chorar, você vai fazer a gente chorar. Consegue um lenço, Hannah, por favor? E declamando essa poesia, eu conheci o Jorge Nova da Costa, que era o governador. Então ele me colocou na radiodifusora de Macapá, né, para ser uma repórter e locutora mirim, para que eu treinasse isso. Nossa! E óbvio, é muito difícil eu falar sobre isso, mas... Fique à vontade. Não, mas eu vou falar. Fica à vontade. Quando eu fui recebida, houve uma pessoa que me perguntou assim... Pode aparecer. Por que ele está te ajudando? Já pensando que tinha algum interesse. E a pessoa olhou para mim e falou assim: o que você ofereceu para ele? Que absurdo, né? Então eu tive nojo. E você tinha 13 anos. Eu tive nojo daquilo tudo e eu falei: não. Eu não preciso disso, sabe? E aquele texto, ele estava tão marcado na minha vida que aquela pessoa tinha ido embora para o sul do país. Entendi. Né? E aquela esperança daquele que ficou. Ele sabia que aquela outra pessoa teria uma oportunidade diferente. E eu acreditei naqueles textos. Assim como eu acreditei também nas aulas de moral e cívica que eu deveria respeitar a minha bandeira. Entendi. Que eu deveria manter uma conduta de honra, né, em proteção à minha nação, em proteção à pátria. E essas coisas ficaram muito marcadas para mim. Então, assim, quando você ensina
para a criança, né? A Bíblia, ela diz assim, como um livro de ensinamentos, né? Eu não quero entrar no contexto religioso, mas como um contexto de ensinamento. Ensina a criança no caminho em que ele deve andar. Sim. Porque quando ele for velho, ele não se desviará dele. E tiveram, sim, professores maravilhosos na minha vida que me ensinaram o caminho onde eu devia andar, em que eu deveria ter orgulho da minha nação, e que eu deveria ter orgulho do local onde eu nasci, que eu deveria ter orgulho do sangue que eu carrego, né? Então ter toda essa percepção do quanto que nós somos importantes para uma nação. Verdade. E tão cheia dessa possibilidade, eu quis ser alguém. Por quê? Porque aquela sociedade do passado, aquela cultura daquela cidade no passado, ela não me aceitava. Ela não me queria. Ela não te entendia. Ela não me entendia. Então, eu acreditei num sonho. E eu sabia que eu pagaria um preço alto por isso. Mas, quando eu fui embora, eu pensei assim, não. Você quer se restabelecer? Não? Tá bem? Eu tô bem. Graças a Deus. É bom falar sobre isso, né? Eu fico feliz. Porque as pessoas, elas precisam entender, né? Entender que eu sou tão deles, né? Eu sou tão do Amapá, eu sou tão pé descalços, né? Eu sou tão pobre e tão rica, né? Eu sou tão miserável e tão honrada, né? Isso se chama identidade. Isso. Eu sou a mesma menina que passava fome, que tinha uma roupinha velha sem botão atrás, que andava descalça mais, que sentia que aquela era a sua melhor roupa, porque era a minha melhor roupa. Então, a gente precisa entender que de onde nós somos, né? Que a cidade onde nós nascemos, ela é o nosso futuro, ela é o nosso esteio, ela é a nossa sustentação, né? Então, nós nascemos, talvez eu tenha uma visão muito poética, né? Do Amapá, mas eu não tenho culpa, porque isso ficou gravado em mim. Foi a sua poesia que te trouxe até aqui, mulher. Então... Foi toda essa tua vivência, essa tua poesia, essa tua sensibilidade que te trouxe até aqui. Quando eu falo até aqui, não é até o Potoca. Não, mas ao alto, quem é a até Silvia? onde você Quem é a está hoje. Silvia? Então, assim, quando eu saí daqui e eu cheguei no Nós somos uma areia perto de você. no Rio de Janeiro, eu não conhecia ninguém. E aí você se depara com a rua. Como é que foi pra foi você nessa hora? ir? Pra você ir? Então, eu era conhecida por conta da rádio. Da rádio e tal. Tá. E aí eu pedi uma passagem. Não tem passagem. Eu falei, tem uma pro Maranhão. Eu falei, serve. Caramba. Aí fui parar no Maranhão. No Maranhão eu peguei um ônibus e fui parar no Rio. E dentro do ônibus foram mais ou menos uns 3 dias de viagem. Quantos anos você tinha? 14 anos. 14 anos. Você tinha filha aí, não, né? Mas ela ficou aqui. Já ficou aqui? Ela ficou aqui. Você teve filha com 13. Mas foi com indígena ou não? Sim. Mas foi lá na aldeia? Sim, foi Onde? aqui, né? Quer dizer, tá. ela Aqui, já né? nasceu aqui. Até porque boa parte das crianças já não nascem mais dentro da aldeia. Boa parte. As mulheres, elas são trazidas para a capital, né? Até para proteger. Aí tem todo o processo, né, da maternidade. Até processo de maternidade mesmo para proteger essas crianças que podem ter sofrimento fetal e elas precisam de assistência. Na aldeia ainda é comum, assim, tradição? Eu nem sei se é tradição que se fala. Não aceitar crianças com problemas? Não, não, de jovens ainda, 13 anos, ainda ficarem grávidas? É normal isso? Sim, as Mas meninas... sempre foi, né? As meninas Sempre foi. Não, sempre é foi. só normal. curiosidade. Não, só é normal, curiosidade. assim, geralmente... É porque é cultural, né? Sim. Você cresce e aí você isso, sabe que você tem que casar, você precisa abrir uma outra aldeia, Sim. né? E tem esse... Prosperar, né? E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro e eu não conhecia ninguém, você olha para um lado, olha para o outro e diz... Tá bom, era aqui que você queria estar. E agora? Você olhou para um lado, olhou para o outro, o que eu faço? E eu lembro que eu dormia num colchão velho, né? Aquele colchão sem
Aonde no Rio? Sem cobertura. Marquise, primeiro foi Lá na Tijuca. Na Tijuca, isso. Primeiro foi na Tijuca. Silvia, a gente não quer te deixar. Não, ela tá feliz, tá falando, é bom. Por que a necessidade de falar? Porque eu sei que tem alguém lá no interior, aquela pessoa que está num bairro afastado. Sim. E que ele perdeu a esperança. E eu quero dizer para essa pessoa que ele não precisa perder a esperança. Então, falar sobre isso significa mostrar para alguém que precisa ouvir isso, de que por mais difícil que seja, quem acredita em sonhos vira dono do seu destino. Vira sim. Então, eu acreditei no sonho daquele menino, daquela criança que... Né? E ao chegar lá, eu dormindo num colchão sem capa, direto na espuma, eu lembro que Pinica pra caraca. Que eu olhei para um lado e olhei para o outro e eu chorei. Eu chorei muito, com frio, fome e sozinha. E novamente eu falei para mim: você pode roubar, você pode fazer tudo igual essas outras pessoas estão fazendo. Que tinha um monte de outras pessoas ali, né? Mas se eu fizer igual a eles, os outros terão razão sobre mim. Sim. Boa. Né? E eu acreditava que a minha história ela deveria ser honrada. Que por mais difícil que fosse, eu deveria assumir a minha escolha.